nós estamos estudando a chave do tesouro. Uma palavra dessa vem num momento desse para a gente saber o momento que nós estamos vivendo, em que pé nós estamos já dentro do reino de Deus, como ela está nos ensinando, nos limpando, nos purificando, querendo nos mudar. E nós temos que estar abertos para isso, para haver mudança primeiramente em nós. Abram lá Isaías 61. Esse capítulo 61, ele está dizendo o que está sobre cada um de nós individualmente, porque ele começa assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Nós somos povo que fala de boas novas aos quebrantados. Então nós vamos falar boa nova para aquele que quer ouvir, para aquele que está quebrantado, querendo, faminto por Deus. Enviou-me a curar, outra vez ele fala, os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E ele fala: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A vingança pertence ao Senhor, Ele vai julgar. Por quê? E a consolar todos que choram. Por que ele fala vingança e por que ele fala? Porque a própria palavra, a palavra que nós estamos declarando, vai trazer tudo sobre a terra. É o que a chave do tesouro está falando. A chave do tesouro fala sobre isso. A chave do tesouro fala sobre a palavra que está vindo para nós, falando isso para mim, para cada um de nós. Ela vai nos libertar ou nos condenar. A mesma palavra. Aí eu estava pensando Noé e pensando no Mar Vermelho. A mesma água que levantou a arca trouxe julgamento. O mesmo mar que abriu para salvar foi o mesmo mar que trouxe condenação para todo o Egito. Então nós estamos vivendo num momento muito especial dentro do reino de Deus. Então nós temos que estar atentos ao que o Senhor quer e o que Ele quer. Obediência à palavra. E para a gente obedecer, nós temos que conhecer a Deus. Porque aqui nessa palavra fala: não conheceram a mim porque não conhecem o Pai. Por isso não reconheceram Cristo como Senhor, porque eles não reconheciam Deus como Deus. Quando Ele mandou o Filho, não reconheceram. Por quê? Eles não reconheciam Deus. Estavam afastados de Deus há muito tempo. Falavam de Deus, mas não absorviam aquilo que Deus dava. Então é isso que nós temos que nos ater à palavra que Deus está trazendo hoje. Ele fala aqui, ele começa lá, sobre a igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. É um amor fraternal que nós temos que ter para a gente ver. E ele manda várias vezes nós nos apegarmos. Ele fala novamente: apegar-se à palavra que você ouviu e ao que Deus lhe deu. Apegar-se a cada verdade que Ele confiou ao seu coração. Essa é a chave do tesouro. Cada palavra que Ele confiou ao nosso coração, e Ele manda nós nos agarrarmos a ela. Ele explica muita coisa nessa palavra,
ele fala muitas coisas que nós temos que fazer. Ele chega uma hora que ele agradece ao Senhor, porque o dia de revelação está realmente chegando. Chegou. Se estava chegando lá, hoje já está aqui. Então, ó, vamos lá na página 10, aonde parou, no segundo parágrafo. O presbítero veio até mim. Não foi lido. Pode ler. Um presbítero veio até mim há muito tempo, nos primeiros dias da Capela da Graça, e ele disse: eu já vi vocês desanimados, já os vi prestes a desistir. Prosseguiu dizendo: e as profecias sobre esta palavra eu tenho visto vocês se perguntarem a respeito disso também. Olha, eu não posso mais continuar assim. Meu filho disse essa manhã que não queria ir à igreja e eu não posso fazer nada. A minha família está indo a passos lentos, muito atrasada no seu desenvolvimento. Ele continuou falando. Ele ia desistir e desistiu. Posteriormente, ele lamentou ter feito isso. Eu disse para ele: sim, porém, a única diferença entre mim e você, Bill, é que você está indo embora, enquanto eu, apesar de ter vacilado e tropeçado, ainda estou aqui, porque quero testemunhar sobre esta palavra. Eu estou agarrado a ela. Aqueles foram dias de provações amargas, dias de tormento doloroso pelas mãos de Satanás. Contudo, não deixamos a palavra. Aí eu estava refletindo isso. Isso aqui não parece que é hoje. Isso aqui parece que é hoje, que é agora. Alguém chegou até mim, um presbítero. Eu não sei se nós estávamos eu não sei se Joaber estava, ou Gilberto estava, lá em Passos, que o deles chegou até nós, lembra? O deles estava querendo desistir. O Zelo, ele chegou, nós falamos: tá bom, para quem você vai entregar o teu cargo? Você vai chegar na igreja, pôr uma mesa na frente, você sente uma cadeira, põe outra cadeira ali na frente e entrega para quem te comissionou, que foi o próprio Senhor. Por que você está assim, está desanimado? Olha, isso aqui parece que é hoje. Louvado seja Deus, os olhos dele se abriram e ele estava no último encontro, estava participando e estava tudo. Então, a gente, olha, a única diferença entre mim e você, apesar de eu ter errado, ter fracassado, ter falhado, eu não desisti da palavra que eu estou ouvindo. E isso que está acontecendo ou não? Nós vamos desistir? Não sei, tá? Por quê? Se Cedraque, Mesaque e Abednego tivessem desistido, eles teriam morrido queimados. É ou não? Eles foram testados até o último minuto, até o último segundo eles foram testados. Não, se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Deus foi engrandecido e o rei se prostrou diante do Deus daqueles 3 jovens. Então, vamos ter muita, olha, é buscar muito, é dia de a gente se arrepender, pedir perdão e: Senhor, muda-me, olha, me dê um coração puro e um espírito reto, para que nós possamos andar. É o que ele fala, a diferença é essa: eu estou agarrado a ela, eu estou agarrado à palavra. Se nós nos agarrarmos à palavra, não vai ser fácil a gente ser enganado. Não vai ser fácil você ser enganado por qualquer coisa, seja natural, espiritual. Não vai ser fácil, porque é a palavra que te segura, sabe? E para isso você tem que conhecer a palavra. Só vai ficar agarrado à palavra se você conhecer essa palavra. Se
você se dedicar a ela, conhecer a cada dia e deixar que ela vai se avolumando dentro do seu coração, que ela vai tomando conta da sua vida e tornando o seu motivo de viver. Se a palavra é o seu motivo de estar vivo, é a palavra, é Cristo, nada vai fazer você desistir. Nada vai te devolver daquilo que Deus tem te colocado. Uma coisa, o que é a chave do tesouro? Deus está nos dando. O que nós vamos fazer com essa chave e com o tesouro que está lá dentro? Será que é ouro, é prata, é pedra preciosa? O que Deus tem de mais precioso, de maior valor? A palavra dele. A palavra dele é a coisa mais valiosa que ele tem. Por amor de mim. Lembra de um versículo que fala: por amor de mim, como Deus se ama. Nós temos que primeiramente nos amar, para depois nós começarmos a ministrar amor. Se nós não estivermos amando a nós mesmos, como é que nós vamos fazer? Então, por amor de mim. Então, olha, Deus está abrindo o cofre dele e nos dando o que ele tem de mais precioso, que é a palavra dele. Para quê? Para nós mudarmos o quê? Primeiramente, eu. Porque se eu não mudar, como é que eu vou enxergar o meu irmão mudado? Não tem como. Então, isso é primeiro para mim. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar para eu ver tudo mudado. Se eu não mudar, eu não vou ver nada mudado. A gente não chega nunca a um acordo. Por que Deus não quis 32 mil homens? Por que ele não quis 20? Por que ele não quis? Por que ele escolheu só 300? Então, casa cheia não significa bênção de Deus. Multidão de gente não significa. Deus falou: não, agora está a quantia certa. Esses são os que vão vencer como venceram. Então, que haja em nós esse coração de amor. Amor primeiramente à palavra e a Deus. Se a gente estiver de bem com Deus, nós estamos bem com todo mundo. De todo o coração eu te procurei. Não deixes que me afaste de teus mandamentos. Em meu coração conservei as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 10 e 11. Esse é o clamor, o choro que vem à tona. Tudo isso é apenas uma figura perfeita de um povo que tem uma palavra de Deus e a mantém, e por fim a cumpre. E se torna essa palavra para o mundo. Estamos no capítulo 15, não estamos? Lemos o versículo 10. Guardar os seus mandamentos. Agora vamos ler o versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Essa é a análise final do sucesso de tudo isso. Você fala a palavra do Senhor para as pessoas e depois diz: bem, parecia que elas iam entrar nisso, mas não foi o que aconteceu. Se elas não guardaram a palavra de Deus, também não guardarão a palavra que você falar da parte de Deus. Se elas não tiverem a capacidade de segurar com firmeza em seu coração, em seus corações, tudo que Deus lhes falou, elas também não são candidatas adequadas para a palavra viva que está vindo nesta hora. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou.
Se eu não vier, nem lhes houver a falar, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Eu gostaria de dizer que acredito que este velho mundo tolerante está seguindo um caminho de diversão e eles pensam que não tem pecado. Mas, a primeira vez que eles têm um encontro com a palavra viva, eles fazem um acerto de contas. E em muitos aspectos, seria melhor para eles, no futuro imediato, não terem ouvido essa palavra, pois ouvi-la e depois se afastar dela tem um efeito devastador na vida das pessoas. Ouçam atentamente o que vou dizer, pois não é uma afirmação vazia ou sem fundamento. Ao decorrer dos anos, tenho observado as pessoas que falharam em andar na revelação limitada que tivemos e visto que no fim das contas, o importante elemento de julgamento as alcança. Contudo, nunca vi nada em minha vida tão mortal como o que acontece com aquelas pessoas que são frequentemente repreendidas e endurecem seu coração contra esta palavra viva. Eles são subitamente cortadas e sem remédio. Elas guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Quão mortal é o julgamento que recai sobre as pessoas que têm uma palavra do Senhor e a rejeitam. De repente, Deus começa a falar. Acho que já tivemos exemplos disso. É como uma maldição que repousa sobre uma família. Isto é algo que você vê. Você vê? Não precisamos nem comentar isso aqui, porque a gente sabe muito bem o que isso aqui está dizendo. Quão mortal é o julgamento. Pessoal, ouça, os julgamentos de Deus estão sobre a terra, e aqueles que caminham com humildade e se apegam à palavra do Senhor, passarão por abalos, passarão por problemas, mas serão preservados. Mas aqueles que apenas ostentam as coisas de Deus, começa o ajuste de conta. Primeiro, para corrigi-los, se não forem corrigidos, então a rocha poderá reduzi-los a pó. Mateus 21, 44. Não se esqueça que o julgamento começa pela casa de Deus. As Escrituras dizem que o julgamento começa primeiro conosco. 1 Pedro 4,17. O que não significa que toda a casa do Senhor deva se levantar e pronunciar um julgamento sobre tudo, mas sim que o julgamento começa com a palavra que temos falado. E aqueles que primeiro a ouvem são os primeiros a serem julgados. Aqueles que guardam a palavra são preservados. E no mundo, os que não guardam a palavra de Deus serão destruídos. Mas como escaparemos se recebemos a palavra e não andamos nela? Esta é uma moeda de duas faces. Se guardamos a palavra de Deus, Ele vai abrir o tesouro da casa de Davi e nos apresentar toda a sua plenitude e nos guardar da hora da provação. Se não guardarmos a palavra dele, a hora da provação virá sobre o mundo inteiro e nos tornaremos vítimas do julgamento de Deus na terra. Uma coisa que eu estava pensando, quando Deus foi visitar Abraão, a gente sabe tudo que Abraão ofereceu, tudo, e depois Abraão encaminhou o Senhor até Sodoma e Gomorra. Abraão começou a interceder por 50, por 45, portanto, como foi dito ontem, até chegar aos 10. Por quê? Ele chegou. Havia ali dentro Ló, a mulher dele, e as duas filhas. Ló era justo, pagava as coisas dele, pagava tudo, mas ele estava no meio de Sodoma.
Se Sodoma fosse destruído e Ló não tivesse saído, ele ia morrer, mesmo sendo justo. Se ele não tivesse obedecido a palavra, sai, vai e não olha nem para trás. Ah, mas eu não sou, mas nós estamos na roda dos escarnecedores, a gente vai cair. Então, se nós não sairmos do mundo babilônico, a palavra não sou eu, ninguém, a palavra está falando, a palavra está dizendo aqui, ó, se não guardarmos a palavra dele, a hora da aprovação virá sobre o mundo inteiro, e nos tornaremos vítimas dos julgamentos de Deus na terra. A palavra está falando, não é? Então o que nós temos que fazer? Sai dela, povo meu. Deus mandou por amor a Abraão. Ele falou: Abraão, eu me lembrei de ti, eu tirei logo no meio dessa destruição. Então a palavra está mandando a gente sair, não está? A palavra está falando, ela está vindo no momento daqui, ó. Nós passaremos por abalos, mas seremos preservados. Eu não sei se na palavra não fala que quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, o acampamento de Abraão não era tão longe, não é? Eles sentiram o abalo, mas foram preservados. Eu não sei, eu nunca vi, eu não sei se tem, porque eu não sei, do jeito que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, alguma coisa eles sentiram, mas eles foram preservados. Aí Abraão chegou até Sodoma, ele foi lá ver. Ele perguntou: Deus, não encontrasse 10 justos? E ele perguntou por Ló. Aí Deus falou: Abraão, eu me lembrei de ti, eu tirei Ló do meio dessa destruição. Então olha, que haja em nós esse desejo de sair, de não ficar misturado, porque se Deus está nos alertando, a palavra está nos alertando, a palavra está, a hora da aprovação virá sobre o mundo inteiro, e nos tornaremos vítimas dos julgamentos de Deus na terra. Lembrem, a mesma água que levantou a arca trouxe julgamento. O mesmo mar que abriu para o povo passar, o mesmo mar destruiu o Egito. Lembra do sol da justiça? O mesmo sol que vai queimar, vai nos refrescar. Nós não passaremos pela provação, nós seremos preservados. Pode continuar, mais 12. Estamos lendo o versículo 20. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teria. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Prestem atenção nesse último parágrafo que nós vamos ler. Não há desculpa, não há como encobrir, não há como contornar isso. Esta palavra que está vindo produzirá toda a vida de Deus em nós, ou produzirá a morte. Essa é uma palavra de autoridade. O Senhor disse: eu não julgo ninguém. A minha palavra julgará os homens no último dia. João 12, 47, 48. Por favor, alguém abre lá. João 12, 47, 41. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer elas, eu não os julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, esta o julgará no último dia.
a palavra dele que o está julgando. Ontem comecei a pensar nessa linha da palavra que está vindo e em como é fácil ser frívolo e dizer: eu não entendo a palavra totalmente, sem abrir o coração para ela. Ouça, a palavra não se baseia na sua capacidade de entendimento, não depende da sua inteligência, mas da sua confiança de todo o seu coração no Senhor. Você não precisa apoiar-se no seu próprio entendimento. Você pode dizer: tenho um testemunho de que Deus está falando uma palavra viva e eu abro o meu coração para guardá-la, e ela está lá. Deus, eu não vou abandonar a palavra, eu nem mesmo a compreendo totalmente, mas isto eu vou fazer, vou andar nela em nome do Senhor, porque há o firme propósito de andar na palavra. Você começará a se mover em coisas que são simplesmente inacreditáveis. Olha, o que ele fala, nós temos que abrir o nosso coração, precisamos, não podemos querer apoiar no que a gente entende, no que a gente acha. Por quê? Porque há o firme propósito de andar na palavra, há isso no nosso coração. Aí você começará a se mover em coisas que são simplesmente inacreditáveis. Quem acreditaria que uma mulher de 80 anos iria engravidar de um homem de 99? Quem iria acreditar que o mar ia se abrir? Quem iria acreditar que 3 jovens jogaram uma fornalha que queimou que jogaram eles na boca da fornalha e não queimaram eles? Quem iria acreditar que um servo de Deus foi jogado dentro de um tacho de óleo fervendo? Ele só tomou um banho e saiu de lá mesmo. Então, coisas inacreditáveis vão acontecer. Nós não podemos ter dúvida no nosso coração. Lembra aquele povo? Será que Deus está no nosso meio? Depois de ter visto tudo que Deus fez, ainda duvidaram. Por quê? Por causa que estavam esperando muito. Não tiveram a paciência e o amor a Deus para esperar. Deus podia ter dado aquilo lá em meia hora, mas não, ele testou o povo, fazendo esperar todos aqueles 40 dias ali no pé do monte para esperar ali. Isso aqui eu acho demais. A palavra não se baseia na sua capacidade de entendimento, não depende da sua inteligência. Tudo que é humano, a palavra não depende. Se a gente tentar entender a palavra, realmente, aqueles que são entendidos vão nos convencer que é impossível. Porque é impossível, gente. Entendimento humano não é segundo o entendimento humano, não é segundo a sua capacidade de fazer. Eu estava me lembrando agora que o pessoal tem dito que as maiores descobertas, área científica, área industrial, tem sido do povo judeu. E eu fico pensando, gente, mas por que esse povo tem tudo isso? Um povo que nem terra tem direito, tá? Está esparramado pelo mundo. Mas por quê? Porque a maioria deles crê na Bíblia, crê na palavra, crê naquilo que Deus diz. Eles não ficam pensando muito, eles dizem, se a palavra diz, é verdade, e acabou. Eles vão lá e descobrem curas da medicina que ninguém acha, porque crê na palavra, sabe? É o que ele diz assim, ó, mas não depende do seu entendimento e da sua inteligência, mas da sua confiança, de todo o seu coração no Senhor. Amém. Sua confiança no Senhor. Gente,
seu coração ele veio viver. Por outro caminho não pode ser, é tão fácil, é somente crer. Não tem outro caminho, você tem que crer, e é crer nele. Quando você crê nele, a coisa acontece. Amém. Nós nos abençoamos com isso, né? Senhor, declaramos que a nossa confiança está em você. Amém. A nossa confiança está na tua palavra, Amém. Senhor, naquilo que você diz, naquilo que você prometeu, naquilo que você tem falado. Senhor, nós declaramos que os nossos corações se abrem neste dia, nesta hora, para uma fé ilimitada em Ti, Senhor. Sabe, nós declaramos que a nossa mente humana, que a nossa inteligência humana não vai nos atrapalhar. Amém. Em cremos em tudo aquilo que você está abrindo para nós neste dia, nessa hora, nesse momento. Nós cremos, Senhor, que este é o momento dos milagres. Amém. Nós cremos que esse é o tempo da Tua palavra sem limitação. Amém. O tempo da vitória, o tempo das maravilhas do Teu reino, Senhor. É assim que nós vivemos. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Deixa eu ler esses dois textos, eu li João 47 e 48. Deixa eu ler o 49 e 50, né? Jesus falou assim: eu não julgo, mas a própria palavra que vocês têm ouvido, essa mesma que julgará. Porque você não acolheu e você não deu os respectivos frutos nela. Olha o que Jesus continua falando no 49. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer, e é o que proclamar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim eu falo. Amém. Continuidade, né? Você viu lá na citação que o Zé fez com a colocação de Ló. Nós estamos vendo o Zé falando de novo. Lá no Egito, quando veio as 10 pragas que Deus mandou, aonde estava o povo de Deus? Os israelitas. Numa aldeia que chamava Gósen. E nenhuma das pragas atingiu eles, porque eles estavam num lugar separado. E Deus não deixou as pragas que vieram sobre os egípcios atingir o povo de Deus. Isso quer dizer, quando nós estamos em submissão, em obediência a uma palavra, nós temos proteção de Deus. Amém. Mas quando nós nos rebelamos contra a palavra, essa própria palavra vai nos julgar. A palavra que é bênção, que vai trazer bênção, ela vai trazer também a maldição. Porque tudo feito fora de ordem, fora da vontade de Deus, não tem bênção. E o apóstolo Paulo relatou: todas as coisas me são lícitas, todas. Ele deixou em aberto. Mas qual foi o posicionamento dele? Mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Maturidade, homem maduro, consciente de quem é Jesus. Então isso é fundamental nos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias de grandes desafios, mas está na nossa mão o querer. Ou nós somos livres, libertos, e vivemos uma vida separada para Deus, porque a palavra santo significa ser separado. Então nós somos um povo separado para Deus, e um povo separado de Deus tem a proteção de Deus. Mas se nós quisermos viver uma vida ligado, atrelado ao mundo, nós vamos sofrer as consequências que virá sobre o mundo. Vamos sofrer, porque se não houver uma intercessão como Abraão teve,
iria ser condenado. Mas não é do caráter de Deus destruir o justo com os ímpios, nunca. Mas Jesus foi bem claro: se alguém guardar a minha palavra, aí a chave de toda essa palavra é guardar a palavra do Senhor. Foi dito em Salmo 119, 8, 9: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque nós sabemos o dia que o Senhor virá. E se o dia que o Senhor virá nós estamos em comunhão com o mundo, estamos na mesa do mundo, como é que nós vamos ficar? Ninguém sabe a hora nem o dia. Então nós temos que viver uma vida de apercebidos, ligados, sintonizados ao coração de Deus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Somos um povo separado do mundo ou não somos separados? Fazemos a diferença ou não fazemos a diferença? O apóstolo Paulo falou assim: o que ouviste e viste em mim praticai, e o Deus da paz será convosco. Modelo, coragem de mostrar: eu tenho maturidade para que as pessoas possam olhar em mim, se espelhar em mim e viver aquilo que eu vivo diante de Deus. Então todas as coisas são vistas, todas. Deus não pega um cabresto e coloca na cabeça de cada um como um animal para conduzi-los. Ele tem deixado o livre-arbítrio de cada um, a escolha de cada um escolhe. Só que nós temos duas opções, mas uma escolha. E aquilo que nós escolhemos, nós estamos assumindo toda a responsabilidade. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Foi o que ele citou, foi lido na literatura, nós temos ontem, Jesus falou assim: se eu não vier e não vos tivesse falado, é tranquilo, pecado não teria, mas agora, esse mas agora que ele falou, elimina tudo. Mas agora não tem desculpa do vosso pecado. Nós temos que pegar 1 Coríntios 4 e ver que nós não podemos estar adulterando a palavra de Deus para o nosso bem-estar. Nós temos que nos submeter às ordenanças do Senhor para vivermos dias felizes e dias abençoados. A palavra é a chave do tesouro. E que tesouro é esse? É coisa naturais que podemos buscar em bancos? Não. Esse tesouro é unção, poder e autoridade de Deus. É comunhão e intimidade com Ele. Esse é o maior tesouro que nós temos. Estar na sua presença, se tornando a sua imagem e semelhança. Amém. Amém. Amados, agora somos filhos de Deus. Amém. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos, temos consciência que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. É palavra do Senhor. Amém. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. O que Deus fez com aquele povo? Olha a bondade de Deus. Eis que hoje ponho diante de vocês a vida e a morte, mas eu os aconselho a escolher a vida. Estou pondo por testemunha céus e terra. Eu estou oferecendo para vocês a vida, para que vocês vivam e não pereçam na terra que vocês vão viver. Então Deus deu escolha e incitou eles a escolher aquilo que tinha que ser o certo. Olha, eu aconselho vocês a escolher a vida para que vocês vivam. Hoje, nós estamos do mesmo jeito. Não temos livre-arbítrio de escolher o que a gente quer. Lembra, tem outro canto da Escola do Reino também que fala de boas escolhas farei. Boas escolhas eu farei.